Olá, bom dia. Bem-vindos ao Explica-me como se tivesse 5 anos. Conversas no técnico para crianças e para adultos curiosos, claro. Voltamos hoje à segunda emissão em que vamos falar de matemática. E para falar de matemática, a pergunta que originou esta emissão e que vamos começar por tentar responder é: o zero é um número par ou ímpar? Mas quem a responde não sou eu, quem responde será Ana Moura Santos, matemática, licenciada em Física Matemática na Universidade de Moscovo, na Rússia. Depois veio para Portugal, fez um mestrado e doutoramento no técnico, onde ainda é professora de matemática. E hoje vai-nos explicar se o zero é um número par ou ímpar e vai estar disponível para responder a todas as vossas perguntas que se podem colocar aqui em baixo na caixa de comentários deste vídeo e desta conversa. Estaremos aqui disponíveis, já temos aqui muitas perguntas que já nos chegaram por e-mail, mas façam-nos chegar as vossas, não vamos embora sem todas as curiosidades estarem satisfeitas. Bom, e para começar a responder esta questão se o zero é um número par ou ímpar, a Ana Moura Santos convida-vos a fazermos uma viagem pelos números. Vou-vos mostrar. Zero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os números que nos chegaram da Índia trazidos pelos árabes. Com estes 10 símbolos podemos escrever um conjunto grande de números. Os números sempre foram importantes na história da humanidade. Numa tribo contam-se as tendas, quando se leva o rebanho a pastar, contam-se as ovelhas no início e no fim do dia. As primeiras contagens foram com pauzinhos. As primeiras escritas numéricas imitam pauzinhos. Os números não paravam de aumentar. As tendas passaram a muitas casas numa aldeia, uma cidade tinha muitas casas. Os rebanhos das aldeias cresciam e multiplicavam-se. O número de coisas não parava de crescer. Os gregos, os hebreus e os egípcios escreviam números que eram pauzinhos. Para os números maiores, somavam-se pauzinhos. Os números grandes eram uma série de pauzinhos ao lado um dos outros. Depois vieram os romanos com a ideia de subtrair também. Então, parece que não estou a conseguir mostrar o vídeo. Vamos voltar a tentar. Vamos voltar ao início. Estou a ter informações. Vamos lá. Zero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os números que nos chegaram da Índia trazidos pelos árabes. Com estes 10 símbolos podemos escrever um conjunto grande de números. Os números sempre foram importantes na história da humanidade. Numa tribo contam-se as tendas, quando se leva o rebanho a pastar, contam-se as ovelhas no início e no fim do dia. As primeiras contagens foram com pauzinhos. As primeiras escritas numéricas imitam pauzinhos. Os números não paravam de aumentar.
As tendas passaram a muitas casas numa aldeia. Uma cidade tinha muitas casas. Os rebanhos das aldeias cresciam e multiplicavam-se. O número de coisas não parava de crescer. Os gregos, os hebreus e os egípcios escreviam números que eram pauzinhos. Para os números maiores, somavam-se pauzinhos. Os números grandes eram uma série de pauzinhos ao lado um dos outros. Depois vieram os romanos com a ideia de subtrair também. Um número mais pequeno, antes de um número maior, permitia escrever menos pauzinhos. 1, 2, 3 e 5. 5 menos 1 é igual a 4. 5 mais 1 é igual a 6. 7 letras em latim são necessárias para escrever 1926. Na Babilónia, na China e na América Central, viveram povos que inventaram um sistema de posição. Com poucos símbolos, numa ordem precisa, escrevem-se números grandes. Para escrever um número grande, usam-se 10 símbolos numa determinada ordem e foi então que apareceu o zero. O zero ocupa um lugar importante nesta maneira de escrever números. Na Índia também se usava este sistema. Os mercadores, cientistas e conquistadores árabes trouxeram este sistema de 10 números para a Europa e para Portugal. Houve então uma altura em que em quase todo o mundo venceram os 10 símbolos de que estamos aqui a falar. Por que será que a base 10 é importante? E se eu vos disser que os astecas usavam a base 20? Alguma ideia? Prontas para contar na base 10? O número 158 lê-se da esquerda para a direita. Mas como toda a matemática vinda do Oriente, o número constrói-se da direita para a esquerda. 8 vezes uma unidade, mais 5 vezes 10, mais 1 vezes 100. 100 mais 50 mais 8, 158. Mas há outras maneiras de contar. O ano tem 12 meses. Num relógio estão marcados 12 números. Servem para as 12 horas e para as 12 vezes que contamos 5 minutos. O 12 divide-se por 2, dá meias horas e divide-se por 4 e dá quartos de hora. Não é tão habitual falar, mas também podemos dividir 12 por 3 e dividir ainda 12 por 6 e 12 por 12. Claro, temos ainda a base 2, que é usada nos computadores. Zeros e uns são as frases dos nossos aparelhos digitais, telemóveis, iPads, câmaras digitais. No final desta história quero falar-vos de música. Estão a ver esta pauta? É para tocar castanholas. Temos 2 linhas, uma para a mão direita, outra para a mão esquerda, e quando aparecem os números 1, 2, 3, 4 são os dedos da direita, 5, 6, 7, 8 são os dedos da esquerda. Liga o microfone, por favor. Olá, bom dia. Então eu sou a Ana. Fiz aqui um pequeno vídeo para vos falar de alguns números. Ainda não respondi à pergunta e já agora gostava que, enquanto eu vos vou mostrar um bocadinho de castanholas, só para explicar uma coisa, que eu acho que tem interesse para os números. Pedi à Joana que fizesse aí assim uma contagem de quantos de vocês é que acham que 0 é par e quantos é que acham que 0 é ímpar. Pronto, então eu com as castanholas também chamei a minha produção vídeo, a editora a produção é Castanholas Filmes. Pronto, então para quem não sabe, as castanholas são 2, elas vestem-se, chama-se vestir aqui nos polegares. Eu tenho aqui um nó corrido, portanto quando estou a calçá-la aperto
E, portanto, a seguir o que me acontece é que eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos livres. Portanto, aquela pauta que eu mostrei era a linha de cima era para a mão direita, 2, 3, 4. A linha de baixo é 1, 2, 3, aliás, 5, 6, 7, 8. Quando não tem número, eu toco o dedo que em espanhol se chama dedo coração, porque fazendo assim parece um coração, certo? Pronto, então isto era só para explicar que muita música, não é? Eu fui buscar as castanholas porque é uma parte da música simples, só tem ritmo, e nos ritmos, não é? Portanto, eu posso tocar ao lento, ou o dobro disto, ou o quarto disto. E posso introduzir uns ritmos que no fundo também são binários, não é? Pronto, isto só para explicar que música e números têm muito a ver. Sempre tiveram em toda a música. Pronto, então será que a Joana me pode passar como é que são os votos a favor do 0 ser par ou do 0 ser ímpar? Até agora temos muitos votos para par. Temos um voto da Emma, um voto da Isabel, um voto da Ermelinda, muitos votos em pares. Pronto, então, de facto, o 0 é um número par. Portanto, o que é importante aqui é perceber o que é um número par, certo? Se me disserem, eu durante esta semana fui perguntando aos meus amigos, à minha família, o que é que vocês acham? 0 é um número par ou ímpar? E posso-vos dizer que muitos ficaram a pensar algum tempo. E só se decidiram por dizer se era uma coisa ou outra quando eu disse o que é que era um número par, não é? Portanto, eu diria que não para os 5 anos, mas aí a partir dos 8, 9, eu agora já estou um bocadinho... Os meus alunos têm sempre para cima de 16, 17, enfim. Os 16 chegam com pouca idade aqui ao técnico. Portanto, já tenho pouca noção do o que é que são 5 anos em termos de números. Mas pronto, a definição de número par é... nós temos os... Já agora vou ali ao quadro escrever alguns números, não é? Portanto, eu escrevi o 1, 2, 3, 4, 5, não é? Portanto, estes números, que eu espero que vocês estejam a ver, são aqueles, os números têm nomes interessantes, não é? Portanto, quando nós contamos assim, vamos continuando, 6, etc., chamamos a isto os números naturais. Quando acrescentamos aqui assim o 0, já não somos assim tão específicos se isto são naturais ou não. Os ingleses até têm 2 números para os naturais e depois chamam este natural, que são os naturais, e este aqui são os whole numbers. Portanto, isto é só para um bocadinho uma nota de inglês. Mas pronto, a ideia dos números pares é destacar aqueles números, estes números, além de naturais, e os matemáticos gostam também de dar letras, portanto, o conjunto de todos os números, exceto o 0, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora, é o conjunto N. Quando nós pomos o 0, às vezes dizemos assim, então, olha, vamos considerar que o 0 também é importante para a nossa contagem. E depois, a seguir, ainda temos os números, não é, que estão para a esquerda do 0 e para os quais nós vamos escrever menos 1, menos 2 e por aí fora. Pronto, vou pôr aqui 3 pontinhos para dizer que a contagem passa para um lado e para o outro. Pronto, então estes que eu agora acabei de escrever chamam-se os inteiros. Certo? E a letra é Z e vem do alemão Zahl, que é número em alemão, Zahl. Pronto, então o que acontece em termos da matemática é, vamos dizer que os números são pares quando estão divididos por 2, portanto aqui o número 2 é importante, e dá um número inteiro, não é? Portanto, nós dividimos 2 por 2, vamos dizer assim, eu tenho 2 pessoas, certo? Eu trouxe aqui os pauzinhos que apareceram no filme. Pronto, então tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauzinhos, certo? Imaginem que vocês aí em casa são 2, é o João e a Maria. E então eu vou pegar nos 6 pauzinhos e a pergunta é, se eu for dando um pauzinho a um pauzinho ao outro. Agora vou ter que os pôr aqui. Depois vou dar outro pauzinho a outro pauzinho a outro.
outro pauzinho a um e o outro. Portanto, cada um de vocês vai ficar com um número inteiro de pauzinhos, igual número, certo? Portanto, isto significa que o 6 divide-se por 2 e dá um número ainda deste conjunto, certo? Pronto, então eu vou pôr aqui os números que são pares. Obviamente pares. O 6 é, não é? O 6 é um número par. O 4 também, se eu tiver 4 pauzinhos e tiver que distribuir pelo João e pela Maria, cada um deles fica com 2. Portanto, o 4 é um número par. Portanto, estou a escrever a azul os números pares. O 2, se eu tiver 2 pauzinhos, também distribuo um a cada um e ficam com o mesmo número. 2 é par. Pronto, e agora a pergunta é o 0, não é? O 0 é não ter pauzinhos. Se eu não tiver pauzinhos, o que é que eu faço? Não dou nenhum pauzinho à Maria, não dou nenhum pauzinho ao João, mas ficam iguais, não? Ficam com 0 pauzinhos. Portanto, o 0 é o número par. Pronto, agora foi a resposta, não é? Da pergunta. Agora, imagino que tenham mais perguntas. Temos muitas perguntas. Aliás, temos aqui 2 perguntas relacionadas ao 0 que nos chegaram por áudio, que posso já partilhar. Que são as perguntas do Tiago, de 8 anos. E o Diogo, também é parecida à pergunta, portanto vou pôr... Eu não estou a ouvir. Ah, então espera só um pouco. Não estou a ouvir. Ok, então vamos... O Diogo, 12 anos, então. Diogo, 12 anos. Se o 0 não é par nem ímpar, o que é? Pronto, esta está respondida, mas o Tiago, de 8 anos, completa. Tiago, 8 anos. Se o 10 é par, o 0 é par, certo? Faz sentido esta inferência? Faz, sim senhora. Embora, como eu estava a tentar explicar, eu tentei explicar como uma professora de matemática explica, que é primeiro diz o mundo todo, não é? Agora temos o mundo, que é o universo dos nossos números, que são, eu ali escrevi menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí fora, certo? E depois a seguir o que eu faço é dizer assim, para ser par, aqueles números têm que se dividir por 2 e dar um número inteiro, estar ali dentro daquele conjunto de números. Pronto, depois tentei explicar com pauzinhos, espero que se tenha percebido, não é? Pronto, já agora, depois quando formos dar as propriedades, não é? Porque a seguir a darmos o que nós chamamos uma definição, nós dizemos, então olha, o que é que acontece com os números pares? Todos os números pares terminam naqueles números que eu pus ali, não é? No 0, no 2, no 4, no 6 e ainda há mais, qual é? Falta mais um. Não é? Posso responder, senhora professora? Pode sim, senhora. É o 8, é o 8. Falta ali o 8. Portanto, todos os números que acabam em 0, 2, 4, 6, 8 são números pares. Sejam muito grandes ou muito pequenos. Sejam positivos ou negativos. Muito bem. Agora temos aqui algumas perguntas que também têm a ver com o vídeo que nós vimos. Vou passar aqui esta. Olá, eu sou o João, tenho 10 anos e esta é a minha pergunta. O que é o sistema à base de 20? Ouviu-se? Eu ouvi. Ok. Pronto, então, João, é engraçado que até agora só chegaram perguntas. O Tiago tinha 8 anos, o Diogo tinha 10 e o João tem 10. Só parece que toda a gente aqui que tem perguntas são números, tem idades com números pares. Deve ser uma coincidência. Deve ser. Então, a pergunta do João, pronto, foi assim, eu fui ver algumas coisas à internet, não é? Portanto, algumas coisas eu sabia, outras coisas aprendi quando estive a fazer o vídeo. Portanto, eu sei funcionar bem com este sistema dos 10, não é? Que eu tinha posto a pergunta no vídeo. Porque é que aparece o número 10 que é tão popular? Porque temos 10 dedos, certo? Portanto, temos 1, se começarmos a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, nas castanholas há um que fica fechado. 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Pronto, depois o 10 já é composto por 0 e 1, inventou-se o 0 para a coisa ficar mais completa. Pronto, eu imagino que, eu fui ver que na América Central havia bases de contagem de 20. Portanto, aquilo que eu consegui perceber é que quem contava lá andava descalço,
e como temos 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés, portanto, eu não sei como é que... Eu suponho que sei como contavam, mas o que eles usavam como base eram os 20 dedos que as pessoas, enfim, que têm todos os dedos, ou dentro da normalidade, a maior parte das pessoas tem 20 dedos. Portanto, acho que foi isso, não consigo dizer mais nada. Mas se calhar era uma boa área para investigares, não é, João? Então agora temos aqui uma pergunta com uma unidade ímpar e que tem duas, não tem uma, mas sim duas perguntas, uma relacionada com o vídeo e uma outra pergunta de matemática. Olá, eu sou o Zé, tenho 9 anos e tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é que números estávamos a escrever em baixo dos nossos. E a segunda é porque que 1 bilhão nos Estados Unidos é 1 bilhão e cá é 1 milhão de milhões. Então, se calhar posso responder primeiro, Zé, à história do bilhão. Pronto, a história do bilhão, eu acho que é assim, quando os números começam a crescer, depois não é muito fácil dizer 1 milhão de milhão, não é? Então inventou-se nomes. E o que aconteceu foi, eu fui fazer isto também, se calhar como tu podes fazer, que é, fui à internet ver porque é que bilhão umas vezes é 1000 milhões e outras vezes é 1 milhão de milhões. Pronto, e então aquilo que eu percebi, e que te vou dizer aquilo que eu percebi, mas podes investigar melhor também, não é? É que às vezes são comunidades, não é? Agora é que a gente vive num mundo global, em que acontece uma coisa, sei lá, em Nova Iorque e a gente, poucos segundos depois, sabe que isso aconteceu, não é? Na altura em que isto tudo estava a fervilhar, as pessoas, havia distâncias. Então, o que me pareceu que aconteceu foi, houve alguém, ou uma comunidade, digamos, que eram anglo-saxónicos, portanto isto tem a ver com a Inglaterra e com os americanos, em que, nos lados, contavam, ou seja, o nome bilhão era 1000 milhões e no outro lado passou a ser 1 milhão de milhões. E depois, quando foram ler os documentos de uns e outros, é que perceberam que não era exatamente o mesmo número. O mesmo nome para números diferentes. Pronto, portanto, isto às vezes acontece. Nós, em Portugal, não costumamos usar isso, não é? Não costumamos usar o bilhão, não é muito frequente dizermos bilhão. Nem trilhão, que também existe. Pronto, e números assim grandes. Então, olha, eu para provar que até fui eu que fiz o filme, trouxe aqui os cenários e, portanto, vou aqui mostrar os números que o Zé achou curiosos e que eu também achei. Eu estive a treinar isto, hein, que eu não sabia escrever estes números. Portanto, estes números que aparecem no vídeo e que vêm por baixo dos nossos, não é? Vêm aqui por baixo daquela escala. Portanto, estes que estão aqui são os números em Hindi, que é, digamos assim, uma das línguas a que se fala mais e que se escreve mais na Índia, não é? Portanto, estes algarismos são 0, 1, 2, portanto, se repararem, as voltas primeiro são para este lado, o 3 é muito parecido, o 4 fica mais ou menos simétrico, assim tem uma simetria, e agora os números começam a enrolar para o outro lado. E o 9 já não enrola completamente, mas pronto. Portanto, eu estive a treinar isto que está aqui em baixo, mas são os algarismos que se escrevem ainda na Índia, neste momento. Eles usam. Imagino que em alguns textos já escrevam com os nossos algarismos, mas outros não. Portanto, isto para dizer que os de cima vieram de inspiração dos de baixo, da Índia, foi trazidos pelos árabes. Pelos tais mercadores, cientistas, conquistadores. Uhum. Então, agora aqui da internet, aqui nos comentários no Facebook, temos o Filipe de 7 e o Alexandre de 10, que perguntam, tiveram muito atentos à explicação, e que perguntam se então o menos 2 também é par. Certíssimo, o menos 2 também é par. E temos a Isabel Novaes, de 9 anos, que pergunta porque é que os números primos são todos impares. Ora, aí está uma dúvida de primos. Pronto, depois quando começamos a escrever números, não é? Temos, se calhar eu vou tentar explicar primeiro o que são os números primos, que é porque não sei se todos vocês sabem o que é um número primo, não é? Isto já é, Isabel, isto já é uma dúvida avançada, isto já é avançado.
Pronto, então os números primos, daqueles todos que eu tenho ali, não é? São aqueles que só se conseguem dividir por eles e por um e ficam ainda dentro daquele conjunto, ou seja, ainda são inteiros, não é? Pronto, então o que é que acontece se o número é par? Um número par não funciona só assim, não é? Um número par, por exemplo, eu dei o exemplo do 4, não é? Portanto, o 4 divide-se por 4 e dá 1, não é? Divide-se por 1 e dá 4, mas também se divide por 2. Portanto, os números pares, no mínimo, também são divisíveis por 2. E daí que, para ser primo, tem que ser ímpar. Muito bem. Temos aqui outra questão, na sequência daquele -2, uma outra pergunta que diz, mesmo sendo negativos, mantém-se a definição de números pares? Certo, é isso. Isso. E então temos aqui uma outra pergunta, do António Miguel Almeida, 46 anos, antigo aluno do técnico e antigo funcionário do técnico, e que pergunta porque é que é importante a divisão por 2. Qual é a relevância de se classificar por par ou ímpar os números? Pronto, eu acho que a relevância é, por um lado, como viram na música, mesmo, imaginem que numa partitura eu dei só o exemplo de ritmo, não é? E depois eu já nem vou ligar à parte da melodia, harmonia e essas partes mais complicadas ou mais elaboradas da música. Mas, tipicamente, o ritmo e o nosso ouvido está muito habituado a ouvir o ritmo binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E mesmo quando é a valsa 1, 2, 3, 1, 2, nós fazemos um tempo forte e depois fraco, fraco, forte. E os dois fracos quase parecem um silêncio e dois tempos. E quando num ritmo é um ritmo ternário, quando se partem sempre em pedacinhos de 2. Portanto, a música e o nosso ouvido gosta de compassos binários. Depois, quando dançamos a dança, também digamos que há duas definições grandes de dança, é uma dança de pares e uma dança a solo, também há danças de grupo, mas pronto, as danças de grupo são todas ao conjunto, não é? E quando começaram a perceber que havia conjuntos grandes de números, não é? Isto agora para explicar de uma maneira assim um bocadinho mais adulta, não é? Os números pares, pronto, depois começaram, depois de ver esta noção de que havia conjuntos de números, começa-se a pensar em propriedades que esses números têm, não é? Portanto, depois, quando se detectou que dentro dos inteiros há o conjunto dos pares e dos ímpares, os pares, não é? A soma de dois números pares é um número par, não é? Já agora, a soma de dois números ímpares é um número par, certo? 1 mais 3 dá 4. 5 mais 3 dá 8, certo? Portanto, há propriedades assim interessantes, que é a soma para dar ímpar, não é? Tem que ser a soma de um par com um ímpar. Pronto, e depois a matemática, por um lado, começou a separar, digamos assim, conjuntos com propriedades assim, por exemplo, já falaram aqui, os números primos são estudados à parte e os números pares têm propriedades que são interessantes em muitas áreas da matemática. Temos aqui o comentário de que o 2 é par e é primo, e que é essa que... Esqueci-me da exceção. Tem toda a razão, sim senhora. Muito bem visto. Good point. Então há uma exceção, certo? Exato. Há uma exceção. O 2. A definição de primo só se consegue dividir por ele e por 1 e dar dentro do conjunto dos inteiros. Pronto. O 2 tem essa propriedade. Uma pessoa tem que estar com cuidado a falar destas coisas. Tem espectadores muito atentos. A Susana, 12 anos, pergunta porque é que as horas têm 60 minutos? Ora, as contagens de 12, que não são nada fáceis, não é? A Susana tem 12, é? A Susana tem 12 e está fascinada com o número 12. Pronto, então, estes nossos relógios de 12 horas, não é? Portanto, nem todos os relógios eram assim, não é? Não sei se já viram alguns relógios de sol que são assim cortados a meio e que também têm um ponteiro que faz uma sombra e tipicamente aí os dígitos também são com pauzinhos, não é? Portanto, mas pronto, este relógio dividido aqui a 12, portanto, eu diria que a base 12 sempre vem da Babilónia e também sempre foi muito importante para a contagem do tempo, não é? E pronto. E então
A ideia foi, se temos aqui uma unidade inteira que vale 12, depois o problema aqui é o que é que fica entre o 12 e o 1 e o 2, não é? Nós agora sabemos responder que são os minutos, mas pronto, são 5 minutos que separam o 1 do 2, o 2 do 3, o 3 do 4, não é? E, portanto, 12 vezes 5 dá os 60 minutos de uma hora. Pronto, nem sempre isto é fácil e as contagens, por exemplo, nos meses e nos dias, não é? São 12 meses, mais ou menos cada mês tem 30 dias, depois aquilo não deu conta certa, não é? Às vezes tem 30, outras vezes 31, depois 28. Portanto, estas bases evoluíram, às vezes não das definições, não é? Quando nos dão na escola, dão-nos daquela maneira, toda limpinha, e nós estudamos as propriedades. No caso da história dos números, eles foram evoluindo por necessidades e por contagens, digamos assim. Porque é que eles decidiram esta base 12? Teria que ir investigar mais também. É tudo o que eu consigo dizer agora. Não sei se respondi. Okay. Temos aqui também várias perguntas que há muitos meninos e meninas intrigados com isto. Vou passar. Os números são infinitos. Se os números são infinitos. Ok. Os números infinitos. Pronto, então apareceu agora o problema do infinito, certo? É verdade. Vamos entrar no capítulo infinito. Entrar no capítulo infinito. Pronto, sabem qual é o símbolo do infinito? Eu estou no meu gabinete do TAC Spark, também é do técnico. Pronto, vou escrever um símbolo conhecido. Tentei encontrar, eu pensava que tinha aqui um infinito construído, mas não tenho que o escrever, não é? Portanto, o 8 que não me coube cá, deitado, mas inteirinho, assim, todo ligadinho, é o símbolo que nós escolhemos para representar infinito. Pronto, quanto à pergunta do... como é que... Francisco. Quem? Do Francisco, pronto. Então, 6 Francisco, anos. Os números... O infinito serve para fazer contagens de números, que é quantos números é que há. E os números inteiros, sim, são infinitos. Ok. Então temos aqui a Marta, 9 anos, que também tem a questão do infinito. Vou passá-la. Marta, 9 anos. O infinito é um número? Podemos multiplicar ou dividir o infinito? Pronto, então agora é a segunda parte do infinito, não é? Portanto, a primeira parte do infinito é quantos números é que existem num conjunto, não é? No conjunto dos inteiros, que leva aos negativos, o zero e depois passa por ali fora. E a outra pergunta é, será que a gente consegue meter aquilo que eu escrevi ali, que é um símbolo, ou num lado ou no outro, e chamar aquilo um número? Pronto, a resposta curta é não, o infinito não é um número. E nem sequer é um número do conjunto que veio a seguir àqueles inteiros, não é? Eu parei nos inteiros, a seguir aos inteiros, se calhar já há muitos de vocês aqui, não é? Eu acho que o Tiago, o Diogo, o João, já devem ter ouvido falar também dos números, se calhar não sei se deram nome, racionais, que é os números que se podem escrever como uma fração, não é? Um número a dividir por outro. 1/2, 1/5, 3/2, portanto, esses números acrescentaram-se a estes e veio o conjunto a seguir que se chama números, números racionais, que é com Q, porque é de quociente, certo? Pronto. O infinito não é um número que se pode escrever, portanto, como a Marta perguntou se o infinito se podia dividir. O infinito não se pode dividir, o infinito pode-se somar e pode-se multiplicar, enfim, dividir. Mas agora tenho que ir ver a propriedade, mas acho que há algumas regras do infinito que eu já não estou assim tão presentes, mas pronto. Somar pode seguramente e multiplicar por outros números também. Portanto, o infinito é um símbolo que se usa, não é um número que entra no conjunto destes que se escrevem como um quociente, nem sequer é um número dos outros que se acrescentaram a estes e que têm números, aqueles números que se calhar vocês já deram há alguns 10 anos, não tenho a certeza, como o raiz de 2, o número π, se calhar o número π já deram, não é? Portanto, se nós desenharmos uma circunferência com um raio 1,
o comprimento da circunferência, não é? Aquilo à volta, tem um comprimento que é o número π. O número raiz de 2 que eu estava a falar era se nós tivermos um triângulo, não é? Estou agora a acrescentar outros números, são os números que nós chamamos reais. E o real tem a ver com terem comprimentos. Pronto, isto tudo para chegar à conclusão que o infinito não é um número nem inteiro, nem racional, nem real. Tá? Não cabe aqui nenhum destes conjuntos. Isso não quer dizer que seja muito importante. E quando chegam aqui assim ao técnico, e uma das primeiras dificuldades é perceber como é que vamos meter o infinito a funcionar com os números reais. Okay. Por acaso, o primeiro e o segundo já têm essa necessidade do infinito. O infinito portanto, é esta ideia de não tem fim, não é? E já lá está. O infinito não cresce, não diminui, está sempre ali, é ele. Temos aqui tanto a Susana como a Marta agradecem as respostas, a dos 60 minutos e a do infinito. Temos aqui mais perguntas do infinito, mas se calhar eu penso que já respondeste mais ou menos tudo, mas já agora só para dar uma chega, temos esta. Olá, eu sou o João e tenho 10 anos. E esta é a minha pergunta. Se pode sempre somar um número ao anterior para ele ficar maior, porque é que não se pode somar nada ao infinitos para que ele fique maior? Exato, é porque o infinito eu acabei há bocadinho de dizer, não é? O infinito já lá está, ele não aumenta, não diminui, ele já lá está. E repete-se a ideia de ser maior do que qualquer número, é qualquer coisa que é maior do que qualquer número, somar um, não é? Fazer isto. Isto pode-se escrever, escreve-se, não é? Do infinito mais um tem um resultado, é infinito. E se eu substituir aqui o número 1, já agora no filme eu acabei por não explicar, o número que eu fui buscar, que é o 958, é porque hoje é o dia 158 do ano 2020. Pronto, o infinito, somado a qualquer outro número, mesmo dos números reais, que tem muitos já, também tem infinitos números, todos eles têm infinitos números, dá infinito. Muito bem. Agora temos aqui uma outra pergunta que nos chegou por e-mail, da Maria, que tem 5 anos e que estava a ouvir aquela explicação dos números, que estavas a pôr os números positivos, e perguntava porque é que os números antes do zero não existem. Eu acho que ela não viu os números negativos, então. Os números antes do zero não existem. No início, nós achávamos que só tínhamos que contar coisas positivas como os pauzinhos, não é? Mas o problema é quando, às vezes, nós recebemos a nossa mesada, que são, não sei, 10 pauzinhos. Não, vou pôr menos, pronto, vá. Maria, imagina que a tua mesada são 1, 2, 3, 4 pauzinhos, pronto, 4 pauzinhos, certo? E tu vais ali assim, nem sei, pode ser ao Continente, e queres comprar gomas. E as gomas custam 6 pauzinhos, certo? E tu só tens 4. Então fazes assim o seguinte negócio com a tua mãe. Olha, eu só tenho 4 pauzinhos e aquilo custa 6. Posso-te ficar a dever 2 pauzinhos? Pronto, e isso que tu ficas a dever é o número menos 2. Ficaste com menos 2 pauzinhos. Quando voltares a receber a mesada dos 4 pauzinhos, 2 deles já tens que dar à tua mãe, que era o que tu devias. Já tinhas menos 2 pauzinhos. Temos aqui outra que também nos chegou agora por correio, que tem a ver com o vídeo inicial, de porque é que estavam a ser postos os pauzinhos da direita para a esquerda. Ora, boa pergunta. Eu acho que nem sequer pensei no assunto, mas pronto. Isso é outra coisa interessante, que é os algarismos índices, até que eu mostrei ali, não é? Que escrevem-se da esquerda para a direita. Mas durante a história da humanidade, nem todos os algarismos, ou melhor, nem toda a escrita é da esquerda para a direita, não é? Os algarismos árabes também são parecidos com os nossos, mas escrevem-se da direita para a esquerda. No Egito, eles também escreviam da direita para a esquerda. Eu encontrei justificações do género. Quando se escreve num papiro, é mais fácil segurar com o papiro na mão esquerda e ir escrevendo... segurar no papiro com a mão esquerda e escrevendo da direita para a esquerda. Quando se escrevia em pedras ou naquelas escrita
de barro, não é? Cuneiforme, barro, aí já era um bocado indiferente, escreviam da esquerda para a direita. Mas também há quem escreva de baixo para cima, não é? E, portanto, às vezes as coisas não é... São um bocado conforme o material que havia para escrever. E eu ali não pensei, tinha que pôr pauzinhos e resolvi pô-los da direita para a esquerda. Não foi pensado. E uma pergunta que vem seguramente de alguém que está na escola primária, que pergunta porque é que há umas tabuadas mais difíceis que outras. Portanto, a tabuada dos 2 é simples, não é? A tabuada dos 2 é dos números pares, não é? É do 0, do 2, do 4, essa é simples. Depois, as tabuadas, eu não sei qual é a tabuada que dizes que é difícil, mas eu diria, para mim, se eu me for lembrar de qual era a tabuada mais difícil, para mim era a do 7, não é? Pronto, e eu acho que isso está ligado com o facto de 7 ter um dos tais números que só se divide por ele e por 1. E pronto, e é mais difícil pensar o nosso... Estão a ver, portanto, as bases que eu dei, não é? Que são o 10, que são os 10 dedos, é o 12, que são as horas ou a quantidade de horas que tem um dia, assim, e os meses do ano. Portanto, há assim números que são intuitivos e que nós já temos dos nossos avós, começamos a aprender quando somos pequenos, não é? O 7, apesar de tudo, são os 7 dias da semana, não é? Se vocês repararem, há uma contagem estranha com 7 também, que é 7 dias da semana. E eu só comecei a perceber como é que funcionava a tabuada dos 7 quando comecei a associar que uma semana tinha 7 dias. Às vezes ajuda na escola, para essas tabuadas, pensar assim nestas coisas. Bem, e agora temos aqui a Madalena de 9 anos que consegue juntar o infinito e a pergunta inicial, porque quer saber se o infinito é par ou ímpar. Pronto, então é assim, como o infinito não é um número, nem é inteiro, não é? Não, portanto, nem sequer se vai fazer essa pergunta ao infinito, porque ele não vai, ou seja, se dividires por 2 ele dá infinito, não é? Por acaso até, neste caso a divisão está bem, é infinito vezes o meio dá infinito, mas ele não se classifica como número, portanto nem sequer está dentro da definição, não é? Se tu disseres assim, par é um número inteiro que dividido por 2, isto é a fala dos matemáticos, é um número que dividido por 2 dá inteiro. Portanto, o infinito não se classifica. Então tenho aqui o Diogo, 12 anos, já ouvimos o Diogo hoje de manhã, mas o Diogo agora está a pedir aqui uma explicação adicional. Diz então o Diogo, todos os números podem ser divididos por eles próprios, mas o 0 não. Podemos dizer que se é um número especial ou não seria um número? De facto, o 0 não pode ser dividido por ele próprio. Muito especial, não é? Portanto, nós estamos aqui a ver que o 0 é especial e o 2 é especial, não é? O 2 é aquele que nos permite depois, em termos de números, dizer se o número é par ou é ímpar, não é? O 0, já agora, e eu acho que os meus amigos e familiares, quando hesitaram, pensaram no outro problema, que é o 0 é positivo ou negativo, não é? Que a seguir aos pares e ímpares, o grande conjunto que se costuma dividir nos impares é os à direita do 0 e os à esquerda do 0. Não é? Aqueles que têm o menosinhas atrás são os negativos, que funcionam para os menos pauzinhos. Já agora há outra maneira também de explicar os negativos, que é a temperatura, não é? Portanto, também há uma escala de temperatura em que os 0 graus está a marcar nos termómetros 0. Acima dos 0, os termómetros também se conta de cima para baixo, não, assim na vertical, não é? Acima daquele 0, os números são positivos em graus, para baixo são negativos, não é? Na Rússia, por exemplo, eles acham que 0 graus é o bom tempo, não está frio nem está calor, portanto não é nem positivo nem negativo. E eu discutia um bocado com eles e achava que 0 graus é muito frio. Mas pronto, portanto, acho que já me perdi, foi na pergunta. A pergunta do Diogo era se todos os números podem ser divididos por eles próprios, mas o 0... Aliás, ele afirma isto, todos os números podem ser divididos por eles próprios, mas o 0 não. Podemos dizer que se é um número especial ou não seria um número? Não, o 0 é um número muito especial, muito, muito. E tem, de facto,
proibição. Não se pode dividir por 0. Muito bem, bem, já estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Ainda temos aqui uma pergunta de áudio que vamos ouvir o Pedro. Ah, não, espera, ainda não ouvimos também a Pilar. A Pilar tem aqui uma pergunta muito engraçada. Pilar, 8 anos. Porquê é que os símbolos mais, menos, x e dividir são esses e não outros? Muito bem, pi. O diminutivo de Pilar é pi, pelo menos em Espanha, cá não sei. Não sei se te chamam pi, mas é um nome engraçado, certo? Pronto, então os símbolos que eu acho que te estás a referir, se eu bem percebi, ou pelo menos se me lembro da escola, não é? Portanto, é este o símbolo, o mais, para somar, o menos, depois disseste o x, que é o vezes, e depois eu já tenho uma dúvida, que é, já não sei o que é que tu estás a usar para a divisão, não é? Portanto, vais ver que ao longo da tua escola, vais ter alguma escola pela frente, há aqui alguns símbolos que não vão mudar, que é a soma vai ser sempre com este sinal, este símbolo de mais, o menos, a diferença, vai ser sempre com este símbolo, aliás é o símbolo que se usa para depois escrever o menos 1, menos 2, os números negativos. Quanto ao número vezes, não sei se vocês escrevi o 158, havia lá uma multiplicação, esta caneta já não está a escrever muito bem, portanto havia lá uma multiplicação em que eu não escrevi o vezes, eu escrevi 8 vezes 1, eu disse assim, 8 vezes 1, depois somei, e é este símbolo, não é? Depois escrevi 5 vezes 10, portanto vai haver alturas da tua matemática em que ou pões um parênteses, porque se escrever só os números ao lado um do outro não se percebe, e outras vezes ainda podes encontrar isto, é escrever 5 e uma bolinha vezes 10, ou mais 8 vezes uma bolinha vezes 1. Portanto, o símbolo vezes nem sempre se usa este x, não é? Pronto, e o símbolo de divisão, eu acho que na minha escola eu escrevia assim. Agora, não faço ideia se continua a escrever este símbolo. Portanto, a divisão usa-se este, depois também é comum usar-se, agora isto, falta aqui os 100, né? Também às vezes se usa este dos 2 pontinhos, que também é confuso em algumas partes da matemática, deixa de se usar, e eu diria que o símbolo mais usado é este traço assim, não é? Que é o que se usa até para definir aqueles números, não é? Que são, digamos assim, é um número inteiro sobre outro número inteiro, é A a dividir por B. Normalmente não escrevo o A com aquele símbolo do traço com 2 pontinhos. Portanto, os símbolos, mais e menos, são, posso dizer, para o resto da tua escola. O símbolo de multiplicação e divisão, vais ver umas evoluções. Ok, muito bem. Então, penso que já respondemos às questões todas que nos surgiram pelo Facebook. Se alguém tiver alguma pergunta premente, é agora, porque estamos quase a fechar. Temos aqui então a pergunta do Pedro. Olá, eu sou o Pedro, tenho 7 anos acabados de fazer e a minha pergunta é: como assim a matemática é a linguagem da natureza? Ana Paz, acho que temos que ficar aqui mais uma hora a falar, Pedro. Bom, para já muitos parabéns pelos teus 7 anos. Olha, o número 7, estás a ver? Também temos idades que às vezes calham no 7, não é? Temos que saber a tabela dos 7, o 7 também é importante. Então, olha, eu acho que aí é grande discussão, certo? Eu acho que desde os filósofos gregos, ou até para trás, nós dos gregos falamos muito porque há alguns livros deles que nos chegaram, algumas coisas escritas, não é? Às vezes de algumas civilizações, aquelas tabuinhas que eu estava há bocado a dizer de barro, não é? Partiam-se, não se conservaram tanto como os papiros dos egípcios ou os outros escritos dos gregos, pronto. Os romanos escreviam umas coisas em pedra,
Pronto, então aquilo que nós conseguimos perceber é que houve sempre essa discussão, que é, no fundo, os números já lá estão na natureza e a gente chega lá e descobre, ou é o nosso cérebro, não é? A nossa cabeça que começa a inventar números e depois olha para a natureza e diz, olha, eu vejo ali tantos números. E eu acho que essa conclusão, ninguém ainda chegou a uma conclusão, não é? Isso é mesmo uma pergunta do foro, que eu diria, filosófico. E até posso dizer que há matemáticos que se inclinaram para um lado e para o outro, não é? Pronto, eu também a mim própria ponho essa pergunta, não é? Que é, sei lá, aquele número que eu estava há bocado a falar da pi, não é? Que é o diminutivo de pilar, que é o número pi, que é um número que tem este símbolo, não é? Que é assim, eu escrevo assim com uma ondinha, são 2 pauzinhos e uma ondinha. Ele existe na natureza, certo? Portanto, quando nós desenhamos aqui assim, pronto, já estou a tentar desenhar uma circunferência, em todos estes pontos, isto devia estar bem mais bonito do que o que está, mas pronto. A distância destes pontos é sempre 1, não é? E quando nós vamos medir este comprimento, dá um número que é o π. Ora, assim, aquela circunferência parece-nos uma coisa fabulosa, real, não é? Mas quando vamos estudar o número π, vamos ver que ainda neste momento há pessoas a tentar arranjar mais algarismos, não é? A fazer contas com auxílio de computadores para achar mais casas decimais para o π. Pronto, agora perguntas-me, fomos nós que inventámos o π, mas vimos que era igual àquela circunferência? Eu acho que se não fosse eu olhar para a circunferência e não conseguisse medi-la, nunca me poria o problema do π, não é? Ele até podia lá existir. Portanto, não sei responder. Pronto, não sei se consigo fazer melhor do que isto. Acho que não consigo, não é? Estou aqui a referir que é 2π e não π. A circunferência. O comprimento, não, o perímetro da circunferência, a linha. É o que eu só apanhei aqui a dizer, dá 2π. E eu não sei. Não estamos a falar daquilo lá dentro, não é? Sou eu que já estou a dizer as neiras. Podemos ir aqui assim. Espera aí. Já agora tiramos a teima. Para poderes responder em direto a esta questão do 2π. Tempo. Dois PR, está aqui toda a gente a dizer 2PR. Então já estou a meter água, se calhar é a altura de... O π vezes o diâmetro. Há uma medida, não é? Sim, que o perímetro... É o perímetro. O perímetro é 2π. 2π. O pai, não é? Dois π. Sim? Fechamos com 2π? Exato. Assim fica já esclarecido. Exatamente, já fica esta dúvida. Portanto, o π apareceu, portanto é metade do perímetro. Olha, exato. Pronto, foi uma medida que apareceu, não é? Exato. Que apareceu quando se faziam estas circunferências, assim como apareceu o número raiz de 2, não é? Que vem de uma outra medida, que é, se tivermos aqui o triângulo com um ângulo reto, não é? E com lado 1, pronto, a medida disto que está aqui é um outro número que também existe, não é? E que não sei se conseguiria ser inventado pelas nossas cabeças só, não é? Se não existisse. Muito bem. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Agora aqui esta discussão da circunferência dominou aqui os nossos comentários, mas gostava de... Tenho aqui a Isabel que diz que adora matemática, comentários de matemática fascinante e de matemática ser interessante. E será essa nota que podemos acabar.
agradecendo imenso esta hora que aqui tivemos a ouvir e a explicar-nos como se tivéssemos 5 anos, se zero é par ou ímpar. Nunca, não tínhamos imaginado que pudesse originar tanta conversa, a discussão do zero ser par ou ímpar. Muito obrigada, Ana Moura Santos, em direto do campus do Tagus Park do Instituto Superior Técnico. O Explica-me como se tivesse 5 anos vai continuar. Todos os 15 dias, aos sábados, às 11 da manhã, estamos aqui em direto no Facebook do Instituto Superior Técnico. Daqui a 2 semanas, e ainda para mais, considerando que há tantas questões e intriga, e tantas pessoas intrigadas com o infinito, vamos ter o físico Pedro Abreu, que nos vai começar por explicar o universo tem fim. Exato. Então, ou não. até daqui a 15 dias. Obrigada por terem estado desse lado.